Direito Previdenciário, Crimes contra a Seguridade e a Previdência Social, parte 2. Olá, amados alunos e amadas alunas, vamos aprofundar nos crimes previdenciários, os crimes contra a Seguridade Social, né? Alguns que nós vimos antes eram específicos da Previdência, agora vamos ver outros que também se aplicam à Previdência Social. Então, acompanhe aqui comigo. Vamos começar pelo estelionato contra o INSS, ou estelionato previdenciário. Olha só, o que é o famoso 171, né? 171. O que é o 171? Olha lá. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer meio fraudulento. Então, basicamente, em resumo, alguém que tem vantagem para si ou para outro, induzindo alguém em erro, né, em prejuízo alheio, mas é capaz de induzir alguém a erro. Então é basicamente isso. Esse alguém, no caso aqui, é o INSS. Então, quando alguém consegue efetivamente ali induzir alguém a erro, ou tentou, enfim, né, que pode ser tentado, mas há a capacidade de efetivamente fraudar uma realidade para induzir alguém a erro. Então, vamos lá. No caso de como envolve o INSS, aplica-se o parágrafo 3º. Há uma causa de aumento da pena de 1/3, né, quando o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Então, ali a pena de 1 a 5 anos tem uma causa de aumento de 1/3. Bom, vamos lá então. Vamos ver aqui como funciona isso na prática. Estelionato contra o INSS. Ó. Tentativa de estelionato em detrimento do INSS. Artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal. Materialidade, autoria e dolo. Prova. Tá, vamos lá aqui. Vamos ver aqui. Comprovada a materialidade, a autoria, o dolo cometido, estelionato tentado, consistente na tentativa de obtenção indevida de benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, mantendo o INSS em erro, tá? Olha só a conduta, omitir informação sobre a existência de renda proveniente da atividade urbana, alocação de imóveis. A gente sabe que o segurado especial é aquele produtor rural que não tem outra fonte de renda, que vive da lavoura, né? E por isso tem direito ao benefício independente de carência. Aqui no caso, a pessoa omitiu que tem renda decorrente de locação. Veja que é isso. Isso foi caracterizado estelionato tentado, tá? Tentado porque não teve aposentadoria concedida, mas mentiu ali, tá? Então, lógico, né? Se não fosse indeferido o benefício, fosse concedido, aí seria estelionato consumado. Olha só, outras situações aqui, ó. Estelionato contra o INSS, tal, falso testemunho, dolo, comprovação e proibição. Vamos lá aqui, ó. O professor não vai ler tudo, tá? Mas tá no teu material aí, depois se quiser ver. E no final tem o número da ação penal, quem quiser consultar aí, ó. Muito bem, olha aqui, ó. Segunda denúncia, primeira recorrente tentou obter benefício previdenciário de aposentadoria rural de maneira ilícita, valendo-se de documentos fraudulentos, no intuito de comprovar a condição de segurado especial. Contou com falso testemunho prestado pela segunda concorrente. Tá? Na ação previdenciária, o pedido foi julgado improcedente, tendo em vista ser detectado pelo assistente social em juízo, em visita em loco, que a apelante não trabalhava na zona rural há muito tempo, mas na mercearia da família, situada em área urbana. Quer dizer, ela estava falseando uma realidade. Tá? Referido fato também foi constatado em fase inquisitorial pelos agentes da Polícia Federal que estiveram no lugar. Por tais comportamentos, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que as apelantes agiram de forma ardilosa para viabilizar a concessão de aposentadoria, não poupando esforços para induzir a erro o Poder Judiciário e o INSS. Então, veja que aqui no caso, estelionato tentado, né? E quer dizer, a pessoa tentou no INSS, não conseguiu, entrou na justiça para tentar conseguir, olha, tentou ludibriar o Poder Judiciário, tem gente que acredita mesmo naquilo, bom, sei lá. Bom, foi isso que aconteceu. Um caso de estelionato muito comum que pode cair na tua prova, que eu não coloquei aqui, mas que eu vou te relatar, é aquela
situação básica de que uma pensionista recebe a pensão, é uma idosa e daí ela morre, daí alguém da família pega o cartão e continua sacando o benefício. Isso é caracterizado como estelionato contra a INSS. Receber o benefício após o óbito é estelionato. Estelionato, porque ela está induzindo o INSS a erro, em prejuízo alheio, tá? Então, também é essa situação aí. Bom, vamos ver outros crimes, né, contra a Seguridade Social. Olha lá, artigo 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere o artigo 392 a 302. Vamos lá, o 297. Falsificação do documento público, né, que diz respeito aqui ao 304, né? Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Por exemplo, a pessoa pega a certidão de nascimento do filho, né, e altera ali a sua profissão como lavrador para conseguir um benefício rural. Ou altera ali, pega um documento verdadeiro e altera ele. Ela está falsificando o documento público. Ou pode falsificar tudo, tipo, todas as informações também serem válidas. Né? Ou alterar, simplesmente altera ali o ano de nascimento. Ah, vou alterar aqui, nasci, sei lá, em 69, vou colocar aqui de 60, vou colocar, sei lá, 39, porque daí eu tenho uma idade avançada e consigo me aposentar por idade. Um exemplo. Só altera uma perninha ali no negocinho, já é falsificação de documento público. Tá? Reclusão de 2 a 6 anos. Muito bem. Vamos lá. Olha só, a falsificação aqui foi em cima de uma certidão negativa de débito. Olha só, o crime de falsificação de documento público é formal, consumando-se independentemente da aferição de qualquer vantagem pelo agente. Tá? Muito bem. O que mais aqui, ó? Olha o que ela fez aqui, ó. O que ela fez aqui foi alterar documento público verdadeiro. Ela alterou uma CND e alterou o código da agência da Previdência Social, tá? Ela simplesmente fez isso, cara. Tinha um código da agência em cima, ela foi lá e alterou o código da agência de uma CND, tá? Certidão negativa de débito. Muito bem. Ainda que se admita estar comprovada a materialidade delitiva apenas pela análise da cópia da CND juntada aos autos, juntamente com o depoimento da referida testemunha, não há provas de que a apelante tenha agido com dolo. O próprio depoimento prestado pelo funcionário da empresa, né, link plásticos e tal, constata-se que, embora a ré não tenha informado expressamente que se tratava de um modelo meramente ilustrativo, afirmou que aquela CND não era original. Tá? Muito bem. Ademais, a empresa não possuía à época dos fatos débito junto ao INSS. Então, o que acontece? A pessoa alterou uma CND, que deveria ser, né, seguir todos os critérios formais, alterou o código da agência da Previdência Social em cima, tá? Mas na prática, realmente, o conteúdo da CND era verdadeiro, porque a empresa não tinha débitos, mas ela fez uma alteração. Por isso que chegou ali, isso é uma decisão do TRF, né, da terceira região, isso mesmo. Então chegou até o tribunal, e foi uma apelação aqui, provavelmente ela tenha sido condenada de primeiro grau, né, por simplesmente ter alterado o código do documento. Né, mas vamos ver aqui, vamos acompanhar aqui. Ó, tais elementos indicam que a acusada, pelas circunstâncias quais se deu a conduta, não agiu de má fé. Não há nos autos prova suficiente que a apelante agiu com consciência e vontade de falsificar referido documento, tampouco de que assumiu o risco de produzir o resultado. E no processo penal, dúvida deve militar em favor da acusada. Então ela foi absolvida aqui. Tá? Por quê? Porque na prática o conteúdo ali manteve-se verdadeiro, mas veja como ela se incomodou por simplesmente ter alterado o código que ficava ali em cima da CND. Na época tinha isso. Vamos lá, ainda falando, né, da falsificação do documento público. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência, pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatório. É o crime da mamãe, do padeiro. Como assim? Às vezes o cara tem uma padaria ali, daí ele pensa assim, pô, minha mãe falta pouco para ela se aposentar. Ela está quase na idade. Já sei, vou incluir ela na GFIP, no meu E-Social, como segurada empregada. Como eu sou inteligente, não estou fazendo mal para ninguém. Né? Estou pagando, assumindo a dívida, só que ela não é segurada obrigatória. Ela nem sabe onde fica o raio da padaria. Então não é assim que funciona.
E isso é falsificação de documento público, incluir no rol de segurados obrigatórios, declarar isso para a Previdência, quem não é. Falsificação de documento público. Olha só o que mais aqui, ó. Insere ou faz inserir na carteira de trabalho e previdência social ou documento que deva produzir efeito perante a Previdência, declaração falsa ou diversa que deveria ter sido escrita. Ora, vai lá, eu altero a carteira de trabalho, a admissão da pessoa em 89, ela vai lá e puxa a perninha para 88, para ganhar 1 ano de tempo de contribuição, só aquela perninha. Isso é falsificação do documento público, né? Ou o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, que prova atividade especial. Ah, a pessoa está exposta a 80 e, sei lá, a 68 decibéis. Ela vai ali no 6 e puxa a perninha para ficar 88. Ah, que 88 decibéis. Às vezes tem essa alteração, mas às vezes não. Às vezes é um crime cometido pela empresa. Às vezes quem está confeccionando o PPP vê lá que a pessoa está exposta a, sei lá, 30 decibéis, mas para ajudar o amigo coloca 90 decibéis no PPP. Ainda isso também é falsificação do documento público. Entendeu? É um documento que deva produzir efeito. Qualquer coisa que deva produzir efeito dentro da Previdência, que isso venha a ser adulterado, acaba entrando como falsificação de documento público. É o que está aqui na lei, no Código Penal. Ó, em documento contábil ou qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência. Declaração falta ou diversa que deveria ter sido constado. Aqui ele está fechando qualquer coisa que repercuta na Previdência pode ser enquadrado como falsificação de documento público. Tá? E nas mesmas linhas ocorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado, seus dados pessoais, remuneração, vigência, contrato de trabalho, prestação de serviço. Ou seja, a empresa que omite na GFIP o segurado. Eu tenho segurado obrigatório, mas eu não coloco. Isso não é sonegação. A sonegação, que nós vimos na aula anterior, se refere à contribuição em si. Eu declaro ao empregado, eu declaro ao empresário, só não digo quanto ele ganha. Ou sonego quanto ele ganha. Agora aqui não, aqui eu estou omitindo a pessoa inteira e os seus dados importantes. Isso daqui é falsificação de documento público. Veja como a GFIP é importante e o E-Social também. Muito bem. Olha lá. Falsidade material, CND. De novo, mas é o mesmo? Não, essa é outra CND. Olha lá, falsificação do documento público, 297, blá, 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 blá. Vamos ver aqui, ó. Notícia denúncia que a Câmara Municipal de Paraipaba, no Ceará, deixou de informar nas guias de recolhimento da FGTS, GFIP, né, as remunerações dos servidores, prestadores de serviço, exercentes de cargo em comissão, de livre nomeação, exoneração, agentes políticos e contribuintes individuais no período 2004 a 2006. Nossa, 2004, 3 anos, cara, ela não informou as pessoas. Em que os acusados, né, exerciam a presidência da Casa Legislativa. Então a Câmara Municipal informou por 3 anos, cara. Ah, tá de brincadeira. Né? Entrou no 297, parágrafo 4º. Olha só, os réus foram denunciados por serem os representantes legais, eles eram os presidentes da Casa Legislativa, no período que a pessoa jurídica deixou de informar os dados exigidos nos documentos previdenciários. Contudo, o órgão acusador não conseguiu comprovar a responsabilidade daqueles sobre os fatos, né? Sequer a demonstração contundente da presença de dolo. O conjunto probatório, carreado aos autos, aponta que a escrituração contábil e fiscal da Câmara foi delegada aos contadores a ela vinculados, não tendo os réus, né, ciência da omissão apontada. E daí, né, eles foram absolvidos. Não deu certo. A condenação deles. Então, nesse caso, o que aconteceu? Não foi informado. Então, constituiu-se o crime, né? Não foi apurado realmente quem era o autor. Deveria talvez ser investigado melhor ali o escritório de contabilidade, quem inseriu ou fez inserir ou não fez, foi omisso. Então, de alguém partiu aquela decisão. Infelizmente não foi descoberto, mas que o crime existiu, só não se sabe quem é o autor dessa infração. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Falsificação de documento particular. O outro é documento público, é particular. Falsificar em todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, 1 a 5 anos. Vamos ver aqui, ó.
Segundo narrou a denúncia, o réu, em 2009, requereu administrativamente e obteve concessão de benefício de auxílio-doença. Posteriormente, em 5 de maio de 2010, em perícia realizada para avaliação da necessidade de prorrogação, né, do benefício, o acusado teria apresentado atestado médico falso. Alterou documento particular, atestado médico. Fato que teria se repetido em 2010, com a apresentação de novo atestado também contrafeito. Tudo para induzir o INSS a erro. Cheiro de estelionato, né? Vamos ver. Pelo que o MPF pretendeu, a condenação denunciada nas penas 171, parágrafo 3º do Código Penal. A sentença entendeu que a conduta amoldar-se-ia ao ilícito do 304, falsificação de documento particular. Né? Então entendeu que não era estelionato. Findando por aplicar a pena prevista no 298, de 2 anos, reclusão, 20 dias multa, blá blá blá. Muito bem. O Ministério Público apelou, né, não queria que fosse estelionato, buscando a reforma da sentença para condenação nas penas de estelionato, né, por 2 vezes, concurso material, argumentando-se que o falso teria sido utilizado para induzir o INSS e manter o benefício indevido. Agora, os atestados médicos apresentados nas 2 perícias, entretanto, apesar de comprovadamente falsos, não eram hábeis a ludibriarem a autarquia. Que esse é o estelionato, né? Induzir a erro. Aquilo não era suficiente para induzir a erro. É certo que para a constatação de uma enfermidade por perícia médica, o atestado é apenas um dos vários elementos, dos vários meios utilizados para a verificação da procedência, sendo realizados exames fisiopatológicos pelos médicos do INSS. Tampouco o benefício recebido mostrou-se indevido. Porque tem que haver o prejuízo alheio para ser o estelionato, né? E aqui o benefício não era indevido, vamos ver. Tanto que, posteriormente à identificação da falsidade dos atestados, foi realizada nova perícia, em que se concluiu que a incapacidade total e definitiva do réu, quer dizer, o cara falsificou o atestado médico, apresentou, mas mesmo assim o INSS entendeu que realmente ele estava incapaz. Então não é estelionato. Muito bem. Então, né, converteu-se ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, então não há que se falar em estelionato, mas sim falsificação de documento particular. Bom, amados, vamos ficando por aqui. Quero desejar a todos um grande abraço, nos vemos na próxima e valeu!